Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentando já, pegando a nossa Bíblia. Boa noite. Eu falei boa noite? Vou falar de novo. Boa noite. A paz do Senhor a todos vocês. Eu fiquei muito... confesso que fiquei um pouco nervoso quando o Theo me chamou para pregar aqui, porque mês passado a gente veio aqui, quem pregou foi ele, né? Mas eu gostei porque eu experimentei uma coisa que faz tempo que eu não experimentava. Eu lembro quando eu comecei a cantar na igreja, quando eu via as pessoas que eu tinha uma referência, eu não conseguia cantar direito, porque você ficava meio nervoso, né? Quando você vê uma pessoa que para você é uma referência ali. E eu já estou há 20 anos na igreja e faz tempo que eu não sentia isso. E no mês passado, quando ele pregou aqui, eu até falei com ele: nossa, Thelmo, que pregação fantástica, foi muito bom. Aí quando ele falou para mim que eu ia pregar, eu fiquei nervoso, porque para mim ele é uma referência, né? Então eu falei, pô, para pregar diante dele é um pouco difícil. Mas eu falei, não, Senhor, o Senhor me chamou, eu nunca disse não para a igreja. Eu tenho um propósito pessoal, para a igreja eu nunca digo não. Então se o Senhor me chamou, Ele sabe de todas as coisas, não é verdade? Sim ou não? Ele sabe de todas as coisas, inclusive você que está aqui hoje. Você não está aqui hoje por causa de mim ou por conta de alguém que está aqui. Não, você está aqui hoje porque Ele te atraiu. Vocês podem até sentar, meninos, vocês vão ficar cansados aí. E vocês são mais bonitos que eu, vocês vão chamar mais atenção aí no fundo, pode ser. Então você que está aqui também, você está aqui atraído por aquilo que o Senhor te trouxe. Eu sei que às vezes os nossos pensamentos são outros, mas o Senhor, Ele fala a nossa língua, Ele chega a nós. Então, como o tempo o tempo é curto, eu vou parar de gastar com bobagem. Nós estamos estudando todos os dias aqui no Moradas sobre o Evangelho. Aí hoje eu vou falar sobre Mateus. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse já em Mateus 4, no versículo 12 até o 25, só que nós vamos fazer diferente. Nós vamos versículo por versículo, tá bom? Então Mateus 4, pega a sua Bíblia, por favor. Do versículo 12 ao 25. E agora vocês verem como as coisas são difíceis, né? Eu começo a pregação falando que eu fico nervoso de pregar na frente dele. Ele estava lá no fundo. Aí ele vem e senta bem aqui na minha frente. Não, eu sei, eu te conheço, viu, seu sacana? Vamos lá. Achou? Amém? O Evangelho de Mateus, ele tem 28 livros. Só que ele é dividido assim por capítulos. Então, para ficar mais simples a gente entender, o primeiro capítulo, por exemplo, ele vai falar do quê? Ele fala da genealogia de Jesus. Ou seja, você quer saber qual a origem de Jesus? Está lá, capítulo 1. No capítulo 2, visita dos reis magos, a fuga para o Egito. O 3, capítulo 3, fala do batismo. O 4, que é o evangelho que nós vamos falar aqui nessa noite, ele fala da tentação de Jesus. E como nós estamos chegando na Semana Santa, eu achei propício ficar aqui no 4, né? Vamos ficar aqui no 4, que aí já vai entrar na Semana Santa. Nós vamos vivenciar um pouco disso. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no versículo 12 e vamos ler só o versículo 12. Vamos ler juntos? Vamos lá. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para aí. Primeiro versículo. Eu estava estudando esse primeiro versículo e achei muito bonito que eu percebi uma carência. Uma carência de gente. Nessa época existia só um homem na terra fazendo a diferença. Quem era este homem? João Batista. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, são 400 anos de história ali, de intervalo. E são 400 anos sem levantar um profeta. E só tinha um homem na terra fazendo a diferença, que era João Batista. E aí esse versículo diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia. Eu estava hoje mexendo no Facebook e vi uma pessoa que faz tempo que eu não via, que era o Bortolim. Faz tempo que eu não via ele. E quando eu comecei no TLC, ele era uma referência. Quem é que é dessa época ainda? Era uma referência.
Eu lembro de um retiro que nós fizemos lá, não que ele não seja hoje, mas naquela época ele era muito mais latente, né? Ele estava muito mais presente. Até um retiro que nós fizemos de coordenadores para TLC aqui na Casa da Juventude, na antiga casa, né? Agora a casa está nova. Foi ele que conduziu, os meninos, o Thelma também estava junto. Faz muito tempo isso. Mas eu fiquei lembrando que, poxa vida, faz tempo que eu não vejo ele. E lembrei dessa história aqui. Por quê? Vocês percebem que com o tempo alguns pregadores vão sumindo da história? Eu lembrei do Bortolim. Quem faz tempo que você não vê? Que há muito tempo atrás era uma referência e hoje você não vê mais. Cita o nome de alguém aí. Hã? Tio Joel? Quem mais? Lambão. O Lambão tá por aí ainda, tá vivo, né? Tá por aí. Quem mais? Eles vão passando, né? E uns vão parando por conta talvez da idade, ou talvez por doença, não sei qual é o motivo. Mas uns vão parando, por isso que existe essa necessidade de vir novos profetas. Eu tô com 36. Eu já não consigo fazer o que eu fazia antes. Eu conduzia um TLC antes muito tranquilo. O último eu tive que conduzir à base de Dorflex. O corpo não reage mais. A cabeça ainda quer, mas o corpo não vai mais. Ele não aceita. Ele tem alguns limites. E aí nós tínhamos um homem fazendo a diferença, que era João Batista. Ele foi preso. E Jesus percebe, agora é hora de ir atrás. Vamos para o outro versículo agora. Versículo 13, 14 e 15. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Versículo 16. O povo jazia em trevas, viu uma grande luz aos que estavam assentados na região, e sombra da morte, a luz raiou. Eu fiquei refletindo nesse versículo. Vocês percebem que tem muita gente na vida que faz más escolhas? Tem gente, por exemplo, que escolheu mal a pessoa para casar, e aí ela passa a vida inteira talvez presa ali, naquela má escolha. Tem gente, por exemplo, que tem sonhos bonitos, mas não conseguem prosseguir porque fizeram más escolhas que as prendem. A importância da gente fazer uma boa escolha. Eu sei que é difícil, né? Mas más escolhas, elas vão nos paralisando. E João não podia mais servir, porque ele chegou no limite dele. Qual era o limite de João? Qual foi esse limite de João? Ele foi preso. Aquelas paredes daquele cárcere era o limite. Ele já não podia mais falar do Evangelho. Ele não podia mais pregar. Não podia mais nada. E eu queria perguntar para você hoje: a limitação de João Batista era aquele cárcere, eram aquelas paredes. Qual que é a sua limitação hoje, que te impede de falar de Deus, de ser esse homem que faz a diferença, essa mulher que faz a diferença? Eu queria que você pensasse, vocês também que estão aqui, os músicos, quais são as limitações que hoje nós temos, que nos impede, que não nos deixa prosseguir, que nos trava? E a palavra diz que o povo jazia nas trevas. Jazia vem de jazido, que significa morte, que significa decomposição. Jesus, percebendo que o povo estava frio, sem vida, nas trevas, e o único homem que fazia a diferença preso. O próximo versículo 17, vamos ler juntos? Diz assim, vamos ler junto? Vamos lá, bem alto todo mundo? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse versículo indica o quê? Jesus toma o lugar de João. João preso,
Jesus, vendo aquele povo em trevas, sem luz, Jesus toma o lugar de João. Vamos para o versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram... E Jesus, sabendo que João estava preso, e ele vendo a necessidade daquele povo, Jesus agora sai para montar o time dele. E eu coloquei o nome de time, porque hoje teve o Jogo do Brasil, não teve? E estava aquela discussão toda lá, não sei o que, será que o Tite está fazendo a escolha certa? Ele está levando esse daqui só para cumprir tabela, mas ele já sabe quem é o time dele. Ele está montando o time dele. Eu pensei, quando eu li aqui, Jesus também. Ele saiu montando o time dele, não foi? Ele viu ali André e ele falou, é esse cara. E eu achei bonito esse versículo porque tem gente que acha, principalmente na igreja, qual o seu chamado? Se eu sair perguntando aqui, por exemplo, qual é o seu chamado? A impressão que eu tenho é que na igreja só tem dois dons: o dom de tocar e de cantar, ou de pregar. Se você não canta e você não toca e você não prega, a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que elas não têm dom nenhum, é só esse. Mas, por exemplo, eu canto, eu toco, eu prego, mas eu não tenho um dom que eu gostaria de ter: o dom de ter tempo para ouvir o próximo. Tem gente que tem esse dom, não tem? De ouvir. O dom do tempo. Eu nunca tenho tempo para nada. Eu nunca tenho tempo para ouvir os meus, porque eu estou sempre correndo de um lado para o outro. Esse dom eu não tenho. Qual que é o seu dom? Ou tem outro problema. Quando ele toca, por exemplo, às vezes ele acha que o dom dele é só tocar, e passa a vida inteira achando que o dom era só esse, tocar. Não que o tocar seria um dos dons, não a totalidade deste dom. E tem gente que acha que, poxa, mas eu não tenho dom nenhum, porque acha que Deus vai trazer um dom assim, com o céu se abrindo, anjos com trombetas, dizendo, vem aqui anunciar o seu dom. Ou que vai descobrir o dom de modo sobrenatural. E eu lendo esse evangelho aqui, quando Jesus encontra Pedro e André, eu descobri que não é assim. Jesus mostra que ele veio fazer a sua escolha, veio montar o time dele de modo muito simples. E o mais particular dessa história, o que eles estavam fazendo quando Jesus encontrou eles? Eles estavam, mais forte, eles estavam trabalhando, correto? E aí, lendo esse versículo, eu reforcei uma teoria que eu tenho: que Jesus não opera na vida de gente vagabunda. Não opera. Jesus viu eles trabalhando e falou, é esse. Vocês perceberam que Jesus nunca chamou para andar com ele pessoas desocupadas? Ele nunca chegou e falou assim, você está fazendo o que aí? Nada, então vem me seguir. Não, ele sempre abordou pessoas que estavam trabalhando, pessoas que estavam em exercício. Eu fiquei até lembrando, não tem nada a ver com esse evangelho, do milagre das bodas. Chegou numa festa, ele estava na festa, a mãe dele chegou e falou, Jesus, acabou o vinho. E ele fala, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Se fosse a minha mãe, tomava logo um tapa, né? Mas Maria, como ela era cheia de docilidade, ela vira para os servos e fala, fazer tudo que ele vos, e sai de cena. E aí Jesus chega para os servos. Gente, o servo estava de férias? Estava tranquilo? Você acha que o servo na festa que durava 7 dias não estava com um monte de coisa para fazer? Ele não estava atarefado? E Jesus não estava na festa junto com os amigos dele?
Os amigos de Jesus estavam desocupados. Mas para quem que ele pede para encher as talhas? Para os caras que já tinham uma ocupação. É o tipo de gente que Jesus gosta de chamar. Quanto mais ocupado você tiver, minha irmã, mais ele vai contar com você. Quando você não tem tempo para mais nada, ele vai te chamar. Essa é a filosofia dele. Ele não vai contar com gente encostada. Não adianta. Porque gente encostada não muda histórias. Ele contou com gente que estava já ali, nativa. Vamos para o 19? No versículo 19 diz assim: e disse-lhes: Vinde após, e eu vos farei pescador de homens. Vamos de novo? E disse-lhes: Vinde após, e eu vos farei pescador de homens. Olha aqui para mim. Vocês percebem a simplicidade desse chamado? O que teve de sobrenatural nesse chamado? Nada. Ele chegou e disse para esses dois: Vinde após mim. Além de chamar, ele faz uma orientação: vem, mas vem atrás de mim. Faz o que eu faço, me copia, e eu vos farei pescador de homens. E aqui eu fiquei pensando numa coisa que me incomoda muito na igreja: há pessoas estéreis, grupos estéreis. Ou seja, tem grupos, por exemplo, de pessoas que estão há mais de 20 anos na igreja, mas é tão estéril que nunca ganhou uma alma para Jesus. Posso falar de grupos, de pessoas. Essa esterilidade, está tanto tempo fazendo a obra, está tanto tempo ali, mas nunca ganhou uma alma para Jesus. Você que está sentado aqui, para si mesmo, não por vaidade, mas o seu servir, o seu chamado. A Morada dos Levitas é um grupo de oração bacana, porque vem líderes, músicos. A gente precisa parar para pensar: o seu tocar, o seu cantar, já ganhou alguma alma para Jesus? Ou ele é estéril? Ou é um chamado estéril, que não faz vida para ninguém, não promove vida em nada? Às vezes nem você, mas você está lá. Isso me incomoda bastante, essa parte estéril. E ele diz: Vinde após mim, e eu vou curar essa esterilidade. Ele cura, ele tem o poder de curar. Vamos no versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Olha aqui. Essa hora eu parei e pensei: Senhor, dai-me uma palavra, dai-me um cantar como o teu. Jesus só falou o seguinte: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Igreja, os caras levantaram na hora e seguiram Jesus. E o mais impressionante é que eles não questionaram. A palavra de Jesus é tão certeira, aquilo que ele fala é tão certeiro, que na hora que ele fala: vinde após mim, a Bíblia diz: os caras levantaram e seguiram Jesus. Que palavra assertiva! Ele tinha certeza do que ele falava. E aqueles homens levantaram e seguiram Jesus. Houve uma transformação. E eu fiquei pedindo para Jesus que o meu cantar, que o meu falar seja tão assertivo como tu és, Senhor. Que na hora que você falar do Evangelho, na hora que vocês cantarem, não reste dúvidas, que não reste questionamentos. Eu quero ser assertivo, Senhor, como tu és. E agora vamos para o outro lado.
eu pedir para o Senhor, quando Ele me chamar, quando eu falar, que as minhas palavras, o meu cantar seja assertivo. E quando Ele falar comigo? E quando Deus fala com você? Será que às vezes você não fala assim: mas como, Senhor, isso vai acontecer? Eu vou sofrer, Jesus, se eu fizer isso que o Senhor está me pedindo? Vai ser fácil? A gente quer saber, quando Ele chama, a gente quer saber o porquê. Como será? Olha aqui, eu lendo a Bíblia, descobri que Jesus, que Deus nunca revela a sua obra por completo. Revela? Ele chamou, por exemplo, Maria e falou: tem um projeto para a sua vida, você será a mãe do Messias, e se chamará Deus conosco, e Ele reinará. Ok, mas na hora da anunciação Ele falou de cruz, falou de traição, falou de ressurreição. O plano dele, Ele não revela tudo de uma vez. Não revela. Ele vai te chamar hoje. Não adianta você perguntar: mas como será, Senhor? Quando vai ser? Ele não vai te contar a história toda. Não vai. Dia após dia. É um dia de cada vez. E você vai descobrindo. Versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Aqui Jesus faz questão de mostrar o perfil das pessoas que Ele chama para caminhar com Ele para o reino. Presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Ele está mostrando neste versículo o perfil. Vê se você se enquadra no perfil das pessoas que Jesus gosta de chamar para caminhar com Ele, para trabalhar no reino. Primeiro, são pessoas que trabalham. E segundo, pessoas zelosas. Mas por que zelosas, Sidney? A Bíblia diz que Tiago e João estavam fazendo o quê? Consertando a rede. Eu não sou pescador, mas quando eu era mais adolescente, eu nunca gostei de pipa. Mas na minha rua todo mundo gostava. Como eu não gostava, eu tinha uma função. Eles me davam um binóculo e eu tinha que ficar de olho na linha dos outros meninos. E quando embolava alguma coisa, é verdade, eu que tinha que desembolar. Já que eu não gostava de soltar e não sabia soltar, eu tinha uma função. Eu tinha que ficar de olho nos outros, e quando embolava alguma linha, eu tinha que desembolar. Tanto que ninguém desembola um fio mais rápido que eu na igreja, assim. Se tiver um cabo enrolado aí, rapidinho eu desembolo. Tenho a prática já. Então, na prática de desembolar linha, de pipa, eu fiquei imaginando a dificuldade que é desembolar uma rede. E eles estavam ali, ó, além de desenrolar a rede, eles estavam consertando a rede. E Jesus vai nesses 2 caras. E por que esses 2 caras chamaram a atenção de Jesus? Primeiro, porque eram trabalhadores. E segundo, porque eles eram zelosos. E Jesus pensou: um homem que tem carinho e zelo com uma rede, também terá com almas. Por isso que Jesus vai lá. Porque Ele vê que eles trabalham e também vê que eles são zelosos. Vocês concordam comigo? Sabe, imagina um homem que tem um cuidado de cuidar de uma rede. Imagina se tiver uma alma na mão dele, o que ele não faz? Ele vai cuidar com o mesmo carinho. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Jesus gosta de gente que trabalha e gente zelosa. Como é que está a sua gaveta? Como é que está o seu guarda-roupa? Não precisa se denunciar para os outros, não. Só para você. Como que estão as suas coisas? Você não tem uma rede nas mãos. Mas se Jesus fosse chamar você para entrar no reino dele, olhando, por exemplo, para o seu guarda-roupa, Ele te chamaria? E eu nem vou tão longe.
Eu estava preparando a pregação ontem, e como aqui o horário é mais voltado para músicos, eu estava assistindo aqueles vídeos que a Adoração em Vida fez com as músicas. Como é que é o nome daquele projeto? Hã? Não, é aquele agora que tem essa música. São 5 episódios só, que eles tocam todos ao vivo no estúdio. Hã? Lugar de Adoração em Vida, né? São só 5 episódios. E eu estava assistindo ontem, assisti os 5. E na hora que eles estavam cantando a música Imagem e Semelhança, que é assim, depois vocês procuram no YouTube. Eles cantam a música inteira, depois o Valmir começa a fazer tipo uma pregação, uma reflexão do que foi a música, depois volta e canta a música de novo. E eu achei aquilo com um zelo tão bonito. A postura dos músicos, quando eles estavam cantando, a postura de quem estava ali na frente, eu sou músico, e aí nessa hora do zelo, eu falei, nossa, mas que perfeição, né? Que bonito. Como canta bem, olha a postura vocal, olha a entonação vocal dele. E aí Deus falou comigo assim, mas sabe por que ele é assim? Porque ele tem zelo pelo ministério dele. Ele respeita o ministério dele. Ele não coloca um monte de entulho na frente do ministério dele. É por isso que é bonito. A gente que está aqui em cima, como não estou brigando com vocês não, mas a gente que está aqui na frente hoje, né? Os nossos ministérios vão ser bonitos quando a gente tirar esse monte de coisa da frente. Eu não vejo que ele seja melhor do que a gente. Vocês acham que é melhor? Não. Mas ele colocou e honrou, zelou pelo ministério dele. É por isso que tem tanto fruto. É por isso que é tão bonito. E aí Deus falou comigo ali, se você cuidar do seu ministério também, vai ser tão bonito quanto o dele. Você tem cuidado do teu ministério? E não falo só o ministério de música, eu não sei qual que é o teu ministério. Mas você pode começar hoje pela sua gaveta, pelo seu guarda-roupa, por aquilo que é seu. Versículo 22. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram. Jesus estava falando com os dois, com Tiago. E assim que Jesus falou, eles deixaram o pai e o barco na hora. Outra coisa para seguir Jesus: renúncia. Eles deixaram para trás o pai e o barco. Se você quer seguir Jesus, você está disposto a renunciar? Se você não estiver disposto à renúncia, Ele não pode contar com você. Não tem outro caminho. Lendo esse evangelho aqui, eu vejo que não tem outro caminho. E detalhe, hein? A Bíblia diz que esse dia, vocês lembram que Jesus mandou eles jogarem a rede de novo? Que eles não tinham pescado nada, vocês lembram? E aí eles pescaram, e pescaram tanto, que a rede quase estourou, não foi? Se isso aqui fosse uma empresa, foi o melhor dia deles. Foi o dia que a empresa mais lucrou. Foi o dia de maior fartura. E aí Jesus vendo eles ali com aquela rede lotada, estourada ali, aquele monte de peixe, aquela alegria total e todo mundo feliz. Jesus também mostra que a pedagogia dele é bem diferente da nossa. Ele esperou aquele momento de maior ênfase, de maior alegria e falou: estão felizes, né? É, Jesus, estamos felizes. A rede tá cheia, né? Tá. Então larga tudo e me segue. No dia de maior fartura, no dia que tudo deu certo, Jesus chega e fala: larga tudo que você tem e vem comigo. Você está disposto a seguir Jesus neste nível? Que Jesus não chamou eles no dia da dificuldade, sabe? Porque eu fiquei pensando, se eles estivessem voltando ali com a rede vazia,
sem sucesso nenhum, e Jesus tivesse chamado eles para ir, de repente eles iriam, porque, já que isso aqui não está dando certo, vamos seguir esse cara e vai ver se algo muda. Mas não, Jesus chamou no dia de maior fartura, no dia que tudo deu certo, e falou: renuncia, deixa eu ver até onde você me ama. E vai ser assim na sua vida. Ele vai pedir para você aquilo que você tem no dia de maior fartura. Não vai ser na dificuldade. Ele não vai te pedir nada na dificuldade. Vai ser no dia que você estiver na maior fartura, tudo dando certo. E foi assim, se você pegar a Bíblia, não foi assim com Abraão? Tanto tempo esperando um filho. E aí Deus vai lá e fala: eu vou te dar um filho. E deu um filho para ele, nasce Isaac. Isaac estava lá todo bonito, né, correndo, a Bíblia diz, já com 8 anos. E aí Abraão mostra para Deus: olha, Deus, meu filho. Aí Deus fala: estou vendo seu filho, pega ele, leva no monte, e você vai entregar seu filho para mim em sacrifício. Está vendo? No dia de maior fartura, quando tudo está dando certo, Ele vai te pedir, e você está disposto a dar? Agora fica para você essa pergunta, né? Se você está disposto. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Outra coisa para quem quer seguir Jesus: ele andou toda a Galileia. Detalhe, a Galileia tinha 25 municípios. Jesus não tinha carro. Ele fez tudo isso a pé. Para seguir Jesus tem que ter disposição. Ele andou toda a Galileia para seguir Jesus. E outra coisa, ele pregava nas sinagogas. Jesus iniciou o ministério dele nas igrejas. E tem gente que fala assim: mas nós temos que ir ao mundo. Realmente nós temos que ir ao mundo, mas nós também temos que evangelizar dentro da igreja. Jesus dava muita importância para a igreja. Não é à toa que quando ele viu que estavam fazendo da casa do pai casa de comércio, o que ele fez? Não ficou nervoso e quebrou tudo? Você viu o valor que ele dava para a igreja? Tanto que ele inicia o ministério dele aonde? Dentro da igreja, não foi lá fora, foi dentro. Porque ele pensou: precisamos restaurar aqui dentro. Depois que a gente restaurar aqui dentro, a gente sai para fora. A gente vai lá para fora e mostra para o mundo aquilo que foi restaurado aqui dentro. Por isso nós temos que ir realmente lá fora. Inclusive é um dos lemas da G5, porque o evangelho precisa se espalhar, mas a restauração tem que começar aqui dentro. E o ano passado o Telmo teve uma reunião com a gente, com os ministérios aqui de dentro, e foi mais ou menos isso que eu entendi. Para o evangelho se espalhar lá fora, tem que restaurar aqui dentro. Tem que ter força aqui dentro. Versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Estou terminando já, mas queria só para você entender. Jesus curou, ele curava, e ele coloca aqui assim, que ele curava os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. Você acha que Jesus curou, ele curou cego também? Sim ou não? Mas por que ele não narra aqui os cegos? Ele só fala dos lunáticos, os paralíticos e os endemoniados. Porque Mateus, quando foi escrever o evangelho, ele fez questão de colocar essas três, porque ele queria mostrar, primeiro, o que é o lunático, que vive no mundo que Jesus curava os lunáticos, os paralíticos e os endemoniados, ou seja, mente, corpo e espírito.
Mateus, quando escreve o evangelho, e coloca esses três: lunático, mente; paralítico, corpo; endemoniados, espírito. Ele quer dizer que durante todo o evangelho, a proposta de Jesus é que ele veio para curar o seu povo na sua totalidade: mente, corpo e espírito. Jesus essa noite quer te curar na totalidade: mente, corpo e espírito. E eu não falo dessas curas que se vende por aí. Eu falo de uma cura na totalidade. Eu tenho um amigo que ele frequenta candomblé, e ele fala assim: Sidney, vocês não podem dizer que não há cura no terreiro de macumba. Eu falei: mas eu nunca disse isso. Eu até acredito que realmente existe cura lá sim. E quem disse que não existe é porque nunca foi. Tem cura sim. E são curas verdadeiras. Mas o preço é alto, duração curta e não satisfaz a alma. Essa cura que vende lá fora, algumas são verdadeiras, mas o preço é muito alto, é uma duração muito curta e não satisfaz a alma. A de Jesus não. Ele cura para sempre e a sua alma fica satisfeita. Não tem remenda com Jesus. É para sempre. É para toda a história. Eu queria convidar você agora a fechar um pouco os seus olhos. Eu queria fazer o resumo e já rezar. Como que eu posso despertar o meu chamado, Sidney? Você tem que ser sensível ao que acontece ao seu redor. O povo andava nas trevas. Existe muita gente lá fora nas trevas que precisa de nós, que somos a luz do mundo, que somos o sal da terra. Mas nós só podemos sair quando nós tivermos uma experiência com Jesus, uma experiência com o Evangelho, e uma experiência total, uma experiência de cura de mente, de corpo e de espírito. Nós só podemos sair se nós tivermos paixão por almas. Nós temos que ter paixão por almas. Assim como Dom Bosco que dizia: dai-me almas e ficai com o resto. Ontem eu entrei no elevador do meu serviço, tinha um pessoal lá que eu não conhecia, e eu fiquei pensando: meu Deus, será que eles já aceitaram Jesus? Nós precisamos sair para pregar o Evangelho em lugares estratégicos. Tem muita gente querendo evangelizar o mundo, mas não é capaz de evangelizar na sua própria casa, ou até mesmo dentro da igreja, e fica colocando limites em si mesmo. Olha aqui para mim, eu vou contar uma história para a gente terminar, de um menino chamado Tomé. Eu achei muito bonita essa história, faz tempo que eu ouvi, mas lembrei dela ontem. Ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. E ele morava num prédio e ele não podia sair de dentro do prédio, que a família não tinha condições de tirar ele de lá. Mas aí, como ele não podia mais sair, ele pegou a Bíblia e começou a ler. Lendo a Bíblia, ele se apaixonou por Jesus. Se apaixonando por Jesus, ele pensou: como que eu posso levar o Evangelho se eu estou preso aqui? Aí todos os amigos dele que iam, ele falava assim: me traz o papel. Papel, eu quero papel. Papel, papel. E os amigos foram levando papel para ele. Sabe o que ele fez? Ele pegou a Bíblia, colocou aqui na frente, pegou vários papéis em branco e começou, em cada papel ele escrevia um versículo, até fazer uma pilha. Depois ele foi fazendo vários aviãozinhos e ele jogava pela janela. Sabe por quê? Porque ele não se limitou
ele disse assim: esse avião vai chegar até alguém. E as pessoas encontravam aquele avião na rua quando abriam, e sabe escrito lá: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você vai dizer para mim que ele não evangelizou? Ele não se limitou. Você não pode se limitar. Vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Vamos ficar de pé. Fechando os seus olhos, eu quero te fazer uma pergunta. E você? O que tem feito para ganhar almas para Jesus? O seu cantar, o seu tocar, já ganhou alguma alma para Jesus? A sua vida já ganhou alguma alma para Jesus? Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes, cante isso. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus, de almas pro